Como nasceu e se desenvolveu na consciência de Jesus a sua vocação? Em Jesus? Gradualmente. Porque, por exemplo, tem gente que pensa que Jesus nasceu, a Igreja Católica, por exemplo, nos seus livros apócrifos, tem aquele Jesusinho que desde bebê já soprava bolinhas, bolhas. Aí saiu mundos, mundos. Ou então Jesus batia palma e as pombinhas de barro saíam voando. Imagina só, essa criatura, esse filho de Deus absurdamente desumano. Totalmente desumano, não. O que você tem em Jesus é como ele mesmo se disse, frequentemente se disse, o Filho do Homem. Em momento algum você vê Jesus se apresentando como o Filho de Deus. Isso somos nós que dizemos dele. Mas como isso cresceu nele? Como cresceu em mim e em ti. Está crescendo nos meus filhos e nos meus netos. É processo. E aí eu instalo aos 30 anos, deu e ele... Não, isso foi instalando. Já foi instalando, como por exemplo, eu vou fazer 64. Mas eu sou quem eu sou desde sempre. Eu só maturei quem eu sou. Mas eu não tenho nenhuma memória de que um dia eu tenha me tornado uma outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa em processo de graça. A mãe dele contribuiu para isso? A mãe dele? A mãe dele, a cultura? Muito pouco. A cultura? Muito pouco. Na realidade, você pensar que Jesus é também um produto de José e de Maria, da cultura judaica, é uma tolice. Ele era um judeu, mas Jesus não era do judaísmo. A vida de Jesus foi anti-judaísmo o tempo todo. Como a vida de Jesus foi antagonicamente diferente de qualquer cultura da terra. Por isso, em qualquer lugar da terra, ele é tão alienígena. Especialmente dentro da igreja. A igreja não suporta Jesus. Ela quer ser salva por esse nome, mas ela não aguenta essa pessoa. E nem a vida que ele propõe. Agora, ele já estava bem naturado aos 13 anos, quando ele dizia... Da casa do meu pai. No templo, Como também, sinceramente, aos 13 anos eu estava horrivelmente maturado. Para o mal. Me inauguraram com 5 anos de idade, imagina só. E eu sou um pecador, eu maturei para o mal. Na hora do batismo, aquilo ali já seria algo... Não, foi só uma manifestação para nós. Jesus não precisava de pomba nenhuma, de João Batista nenhum. João também sabia disso. Tu vens a mim? Sim. Aí Jesus disse, olha, convém, é a palavra, convém que se cumpra toda justiça. Mas ele não disse que é essencial que tu faças isso, senão não serei quem eu me tornarei. E se ele dissesse essa coisa, ele já nem precisaria, porque ele já sabia quem ele seria. Então, para que isso? Ele, em momento algum, trata a questão como essencialidade. Ele só diz, convém. Ele está falando dos outros. O tempo todo, Jesus está falando dos outros. Por exemplo, diante da tumba de Lázaro, Jesus pede desculpas por estar fazendo uma oração alta, pública. Pede desculpas. Ele chega e diz diante da tumba de Lázaro, Pai, eu te dou graças porque eu sei que tu sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Para o quê? Para que creiam que tu me enviaste. Porque era uma desnecessidade entre ele e o Pai fazer aquela oração. Ele quando diz em Mateus 6, o vosso Pai Celeste sabe, se quem crê verdadeiramente nisto, carrega a oração permanente em si. Eu oro com intensidade por causa da minha dor. Eu oro por causa dos picos de dor e glorifico por causa dos meus picos emocionais de alegria e gratidão. Mas quando a consciência real da fé está presente em mim, quanto mais profunda ela se torna em mim, menos eu falo publicamente com Deus as coisas. Eu sou em Deus o tempo todo.
Quanto mais eu creio, cresço e me aprofundo nisso, menos eu falo para fora, mais eu converso para dentro. A ponto de que eu sei que a minha vida é uma oração. Pelos irmãos de Jesus, a família dele, parece que eles não perceberam isso. Seria verdade? Ah, sim, com absoluta certeza. Eles são seres muito atrasados. Você veja que Paulo deixou Tiago lá atrás, né? Não é preciso nem pensar em Jesus. Você compara Tiago com Paulo, já era. Pedro, que estava ali do lado, que andou, fez xixi junto, comeu, bebeu, dormiu, não sei o que e tal, virou menino perto da luz de Paulo. Porque não depende nem de quem quer, nem de quem corre, nem de crescer na mesma casa. Nem a mãe dele? Nem a mãe dele. A mãe dele, então... Ó, você já leu Marcos 3? Como a mãe dele reuniu os irmãos, disseram que ele estava doido, vamos prender o menino. Por que Jesus olhou em volta e disse, o quê? Minha mãe, meus irmãos? Quem é? Quem são? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai.